Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Em 9 de julho de 1932 começou a Revolução Constitucionalista de São Paulo. São Paulo se levantou em armas contra o governo liderado por Getúlio Vargas. Mas o grande problema, por mais boa vontade dos paulistas, eles tinham milhares de voluntários, coragem e também disposição para a luta, o problema começava com a falta de armas, porque São Paulo estava cercado por todos os lados e os arsenais federais não estavam sendo acessados. O governo Vargas bloqueou totalmente o acesso a armamento. O Porto de Santos foi bloqueado. Então o que aconteceu? Os paulistas tiveram que improvisar, criar suas próprias armas. Em poucas semanas, eles conseguiram fazer um feito inacreditável. Oficinas, fábricas, as universidades passaram a produzir suas próprias armas. E essa é a história dessas armas, de algumas, nós não vamos falar de todas, porque houve muitas armas que os paulistas fizeram de forma totalmente artesanal. Vamos falar principalmente das mais conhecidas, como a metralhadora mecânica paulista, a MMP. Foi uma metralhadora extremamente interessante, era de calibre 7mm Mauser, alimentada por fitas. Essa metralhadora mostrou que os paulistas eram capazes de produzir material sofisticado e não precisavam de importação, mas não conseguiam produzir numa quantidade razoável, era artesanal, de longo processo de fabricação. Então, para ajudar, eles criaram as matracas. Eram matracas de madeira que imitavam o som da metralhadora. Os mineiros dizem que isso não enganava ninguém, mas essa matraca foi para a linha de frente. Outra coisa que os paulistas também inventaram foram granadas de bocal, que se coloca no cano do fuzil para disparar contra as trincheiras, porque eles tinham poucos morteiros. Os morteiros que eles utilizavam eram principalmente morteiros improvisados, um tubo de aço que lançava essa granada. Granadas também foram adaptadas, elas eram de defensivas, ofensivas e também fumígenas. E uma coisa que é interessantíssima também são os blindados. Quem começou com os blindados foi a Força Pública de São Paulo, né? A Polícia Paulista já utilizava carros blindados. Mas eles fizeram carros de blindados utilizando caminhões, chapas de aço, tinha até carros de blindados lança-chamas. Muitos desses engenheiros eram estrangeiros que tinham visto o uso de carros blindados na Primeira Guerra Mundial. E os carros blindados usados pelo governo federal eram carros blindados da Renault, eram franceses. E os paulistas começaram a produzir os seus próprios blindados. Não teve assim, uma ação muito efetiva na guerra, mas fizeram. Os trens também teve uma enorme importância. Placas de aço e posições para metralhadoras foram colocados nos trens, eram os trens blindados. E até tinha um famoso, o Fantasma da Morte, que utilizava holofotes navais e eram utilizados no patrulhamento ferroviário e no fogo de apoio às tropas. Bombas artesanais foram fabricadas e muitas pessoas acabaram até sendo mutiladas. O Instituto Politécnico, o diretor do Instituto Politécnico, perdeu os dedos da mão na fabricação de granadas, de uma granada de mão. E também cartuchos, a fábrica de munição de São Paulo também produziu cartuchos de 7mm, projéteis de artilharia, espoletas, granadas e também peças de reposição. A produção envolveu empresas como a Companhia Brasileira de Cartuchos, a Escola Politécnica e diversas oficinas ferroviárias e metalúrgicas, até oficinas de fundo de quintal, também fábricas. As mulheres começaram a produzir uniformes para a tropa. O capacete também foi produzido durante esse período. Há uma variedade, vocês podem ver na foto, uma variedade de capacetes, de modelo inglês ao modelo francês. E a aviação não chegou a produzir aviões, mas
suportes para bomba, metralhadora e sistemas improvisados de mira também foram colocados nos aviões e minas navais. Eles também colocaram minas navais para atacar os navios federais que estavam bloqueando o Porto de Santos. Em apenas cerca de 3 meses, São Paulo conseguiu organizar uma notável produção militar de emergência. Fábricas de automóveis, oficinas ferroviárias, universidades, empresas metalúrgicas passaram a fabricar desde munição até armamento completo. Apesar desse esforço, a capacidade industrial de São Paulo não conseguiu se igualar ao recurso do governo federal, que possui um enorme efetivo de arsenais estabelecidos e controlados por todo o país. E São Paulo se defendeu do melhor jeito que pôde. Muitas das armas paulistas deveriam até ter sido mais tarde produzidas e absorvidas pelo próprio Exército Federal. São armas tipo lança-chamas que foi produzido, os blindados. Poderia ter sido criada uma indústria de armamento muito sofisticada no Brasil, que o Brasil acabou perdendo esse timing. O timing foi perdido, porque podia incorporar muita coisa criada pelos paulistas. Espero que tenham gostado dessa aventura, ela foi curta, mas até uma próxima. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.